Ótimo. considerações. OCDE, outras considerações importantes. O pessoal da roda de matemática vai falar muito sobre isso no segundo dia, mas a gente tem que olhar para esses dados que são frutos dos relatórios da OCDE com muito, muito carinho e muito cuidado. No relatório da OCDE, que fala sobre o PISA em Foco, eles comparam o desempenho de meninos e meninas nas diversas áreas do PISA, leitura, matemática e ciências. E eles trazem para a gente a informação de que as meninas parecem ter menos autoconfiança do que os meninos na sua habilidade para resolver problemas de matemática. Quando meninos e meninas são igualmente confiantes, a diferença de gênero no desempenho da matemática diminui. Outra informação tão impactante quanto essa e tão relevante quanto essa é que quando os estudantes quando eles são mais autoconfiantes e eles se dão a liberdade de falhar e de se envolver nos processos de tentativa e erro tão importantes para o processo de ensino e aprendizagem da matemática, eles têm mais envolvimento nos processos de aquisição de conhecimentos em matemáticas e ciências. Ou seja, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de autoconfiança e liberdade de errar. A roda de matemática, repito para vocês, vai trazer muito sobre isso no dia 2, mas a gente tem que olhar para o OCDE, que está falando para a gente que, gente, temos um problema de autoconfiança nas meninas e temos um problema com a incapacidade dos nossos estudantes em errar, em falhar. Né? Não tem como você aprender algo novo sem errar, gente, não tem como aprender algo novo sem falhar. A gente tem que parar de valorizar a velocidade, a gente tem que parar de valorizar só a velocidade, só o acerto, sabe, vamos valorizar a construção, vamos valorizar o caminho, vamos valorizar o erro, vamos valorizar todas as tentativas. Porque se a gente não trabalha a autoconfiança desses nossos estudantes, nós estamos interferindo no desempenho deles em matemática. E aí a OCDE também traz para a gente que as meninas vão melhor do que os meninos em leitura, numa diferença de 26 pontos, quando a média da OCDE é de 30 pontos. Essa é a média da diferença entre meninos e meninas, essa não é a pontuação, tá? Enquanto que os meninos vão melhor do que as meninas em matemática, 9 pontos, com a média em 5 pontos. De novo, é a média da diferença, não é a média de desempenho. Os nossos meninos não estão melhores do que os meninos da OCDE, é a diferença na média de meninos e meninas. Então, é importante olhar para isso. Temos que ajudar as nossas meninas a ter mais autoconfiança. Temos que ajudar os nossos meninos a entender que eles podem errar. E isso passa, professor, pela sala de aula. Isso tem que estar na sala de aula. Agora, vamos combinar que só a sala de aula não vai dar conta. A gente tem que fazer isso em casa, a gente tem que envolver isso na nossa cultura, na nossa sociedade, conversar sobre isso dentro das famílias. Acho que não estamos fazendo um excelente trabalho nisso, estamos valorizando, talvez, o acerto, a velocidade, estamos falando que matemática é para poucos, estamos falando que matemática é algo que é para gênios. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso no finalzinho da nossa conversa de hoje, mas esses dados chamam muito a atenção e mostram que as pesquisas que estão sendo feitas sobre matemática, sobre ensino e aprendizagem de matemática, estão no caminho certo. E essas pesquisas dizem que esses mitos eles têm que cair para que a gente consiga estabelecer um novo olhar para um ensino de uma matemática mais interessante, né? Tem um ponto importante que é até experiência vivida, né? Como eu já contei no começo da nossa conversa, eu tenho algum tempo de sala de aula já, e nos mais diversos níveis, né? Uma coisa, eu assim, eu já viajei pelo Brasil em vários estados e cursos e aulas, né? A gente tem as jornadas e semanas olímpicas, então eu tenho contato não só com os alunos da escola, da cidade que eu trabalho, mas eu tenho contato com alunos, né, do Brasil inteiro, e por conta também de acompanhar aí como chefe de delegação em Olimpíadas Internacionais, também tenho contato com alunos do mundo inteiro. Então, algumas coisas que são perceptíveis é que existe uma diferença em termos de timing, de maturidade de meninos e meninas, né? Então, é fato que as meninas, em geral,
amadurecem mais rápido que os meninos. Então, no começo, né, a gente até vê uma dedicação em termos de estudo, parece que as meninas elas se dedicam mais, mas tem a ver com razões de maturidade mesmo, né? E numa certa fase vai ter uma troca de interesses, né, de interesses principais aí também ligados à questão do desenvolvimento das pessoas, né, onde aí os meninos parece que tomam mais vontade. Então, nós vamos encontrar isso aí. Eu não tenho uma pesquisa, né, sei lá, quantitativa, mas eu tenho visto muito isso. E como professor, eu acho que tem que ter uma mudança de condução, de valorização, como a Cris disse, né, a respeito da cultura do erro, né? Você valorizar diferentes maneiras de resolver um problema. O próprio professor, às vezes, fala assim, nossa, eu não tinha pensado numa situação como essa. Isso não é depreciar ou um demérito para o professor, dizer para um aluno, nossa, você pensou uma solução que eu nunca tinha pensado. Isso, pelo contrário, é uma valorização de sala de aula e você, provavelmente, o professor fazendo isso, ou até um pai, né, uma mãe fazendo isso, vai estar despertando, né, um puta potencial na cabeça de um aluno, né? E muitas vezes essas atitudes, né, ou até dizer, olha, isso está errado, é diferente de você dizer, olha, eu acho que desse jeito você não vai conseguir finalizar, porque aqui vai dar esse problema, então seria interessante. Então, a maneira como a gente conduz o desenvolvimento, ela vai impactar, né? E isso, aí sim, tem pesquisas, né, que dizem muito. Então, eu acho importante nós termos essas considerações aí da OCDE, mas, ao mesmo tempo, entender que tudo isso é bem reversível e, olha, talvez seja muito mais fácil reverter do que a gente imagina. É só uma questão da gente ter atitude, né, e repensar a forma de conduzir, né? Então, por isso que eu não desisto e não desanimo, né? Eu acho que nós temos que, sim, inverter. E eu acho que quem vai mudar a maioria somos nós, pequenas minorias, que estamos inconformados, né, com esses padrões, e aí sim vamos perturbar, e não o contrário, né? Como parece que sempre funciona, né? Então, vamos nós aí, vamos...